Boa tarde, pessoal, sou o Romulo Andrade, estou de volta ao canal. Hoje eu trago para vocês o método correto, a forma correta de estar preparando uma peça nova para estar efetuando a pintura automotiva nela. Galera, isso se trata de uma peça de linha branca, né, uma peça paralela. Não é uma peça original da concessionária, da marca, se trata de uma peça de segunda linha. Então, basicamente, há uma forma correta de estar efetuando a preparação dessa peça para que futuramente não venha estar trazendo problemas de oxidação, desplacamento, certo, galera? Mas antes eu quero fazer um convite a você que está chegando agora no canal. Peço que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação. Vamos fazer, pessoal, com que esse vídeo alcance mais profissionais, que esse vídeo possa ser divulgado para ajudar mais pessoas que enfrentam dificuldade no dia a dia dentro de uma oficina automotiva. Pessoal, quando se trata de uma peça nova, quando se trata de uma peça que não está sendo reparada, não está sendo feito lanternagem nela, sabemos que essa peça ela vem na cor, algumas na cor preta, algumas na cor bege, meio cinzentado, e alguns profissionais eles cometem um erro grave ao estar fazendo a preparação e a pintura desse tipo de peça. Qual o erro? O erro que é cometido, que muitos profissionais cometem no momento da preparação dessa peça, é o fato de, muitas das vezes, eles só efetuam o lixamento dessa peça e em seguida faz a aplicação da tinta, do verniz por cima dessa tinta que traz essas peças. Levando em conta, pessoal, que isso daqui, esse tipo de tinta que vem nessas peças novas, não é um fundo fosfatizante, não é um primer PU, simplesmente é uma tinta que é aplicada para que a chapa não venha estar enferrujando, oxidando, né, no decorrer que ela vai estar saindo da sua produção para a loja ou para o armazém. Então, nada mais, nada menos, essa tinta é só para proteger de não estar enferrujando. Mas essa tinta, ela não tem uma qualidade compatível com um fundo PU, com os materiais que utilizamos no nosso dia a dia dentro da oficina. Não tem a mesma qualidade, a mesma durabilidade. Tanto que, se vocês analisar, pegar uma peça dessa aqui, pessoal, estou falando de uma peça linha branca, mercado paralelo, totalmente diferente da peça original. A peça original ela é tratada de uma forma diferente, né? Ela passa por um processo de seleção diferente da produção desse tipo de peça. Então, quando se trata de peça paralela, linha branca, devemos ter um cuidado especial, né? Por quê? Porque aqueles profissionais que fazem a pintura diretamente em cima desse tipo de produto que vem nessas peças, em pouquíssimo tempo ocorre desplacamento, oxidação da peça, principalmente nas extremidades, certo? Principalmente nas extremidades. Muitas das vezes um profissional não cobre bem aqui a beiradinha, ou na hora de estar efetuando um polimento da peça, fere aqui o verniz, né? Acontece de ferir o verniz, ali já é o suficiente para entrar a umidade e essa peça está ganhando oxidação rapidamente. E aí é um prazo curto, aí, coisa de meses, para estar ocorrendo as bolhas, né, aqueles desplacamento, aquela corrosão que o ferrugem provoca. Então, pessoal, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é estar efetuando o lixamento, né, dessa peça, lixamento bem uniforme, para em seguida estar fazendo a aplicação do primer PU. O ideal é que seja aplicado um primer PU, um material bicomponente, para estar selando, né, essa tinta que vem. Ah, mas é necessário arrancar toda essa tinta? Não, não é necessidade de arrancar toda essa tinta, deixar totalmente na lata, mas arrasar o máximo possível. Eu, particularmente, eu gosto principalmente de arrasar bem nas quinas, né, onde há quinas, porque
o material que vai vir em seguida ele ter uma boa aderência, né, à chapa, e assim fica mais difícil de ocorrer aquela oxidação nas quinas, porque nós sabemos que a oxidação ela atinge principalmente nas extremidades da peça, que são as partes que normalmente não é bem selada com um verniz ou com uma tinta e tal, e ali é onde normalmente acontece a oxidação dessas peças. Então vou estar efetuando o lixamento dessa peça. Quando se trata de peça nova, pessoal, não necessariamente precisa de entrar aqui com uma lixa grossa, uma lixa muito agressiva, uma lixa 80, 36, não há necessidade disso, até porque em seguida nós vamos aplicar um prime aqui somente para selar, para isolar essa tinta que traz na peça. Não vai ser um prime de enchimento, conforme a gente aplica em cima de uma massa poliéster, de uma parte que foi reparada, que foi feita lanternagem. Aqui é somente para estar isolando esse material que traz nessas peças. Então aqui eu gosto de entrar com um disco 320, já é o suficiente para dar uma boa aderência no material que vai receber, né? E não acontecer o desplacamento depois. E também é uma lixa que não corre o risco de depois o prime dar aquele abatimento e aparecer os arranhões. Então não é necessário vir aqui taquear, né? A peça já foi conferida, vi que ela não tem nenhum amassado, então não há necessidade aqui de eu estar entrando com uma lixa grossa, uma lixa muito agressiva. Certo, pessoal? Aqui está um disco 320. Peça totalmente lixada, toda uniforme, lixamento todo padrão, que eu utilizei um disco 320, como foi falado, é o suficiente. Agora eu vou estar efetuando a limpeza dessa peça, vou estar aqui efetuando a limpeza, em seguida está fazendo a aplicação. Se vocês perceberem, galera, ó, nas extremidades, nas quinas, eu feri ao ponto de chegar à lata. Por quê? Na hora que eu fazer a aplicação do Prime PU, o Prime PU ele vai ter uma aderência boa, né, diretamente aqui em cima da chapa, do material, ao contrário da tinta, já que sabemos que essas tintas não têm uma qualidade tão boa como um Prime PU, um fundo fosfatizante. Então aqui eu vou estar agora fazendo a limpeza. Em seguida, vamos estar preparando o Prime PU para estar aplicando na peça. Então, pessoal, aí tá, uma peça totalmente limpa, uma peça com lixamento totalmente padrão. Agora, galera, eu vou estar efetuando aqui a aplicação de um fundozinho fosfatizante nas extremidades onde eu deixei na lata. E em seguida, está fazendo a preparação e aplicação do Prime PU para vocês. Tá? É um material que é envasado em spray, certo? Ele vem na forma em spray. Hoje já existem materiais dessa forma, você já consegue estar envasando ele para não haver necessidade de estar misturando e vasilhando, para facilitar a aplicação, certo? Ele traz uma cor já acinzentada, como se fosse mesmo o Prime PU, tá bem? E vou estar efetuando agora a aplicação.
Aí tá, galera, ó, material aplicado nas extremidades, onde estava na lata. Agora eu vou efetuar a preparação, a catalisação e diluição do Prime PU, que vai ser aplicado aqui. Como se trata, galera, de uma peça nova, não é uma peça que foi recuperada, que foi feito lanternagem nela, então não há necessidade de um prime para enchimento, um prime grosso, um prime que depois tem que ser taqueado, depois tem que vir com a lixa agressiva. Não, aqui basta um prime mais ralo, mais diluído, é mesmo para estar isolando essa tinta que traz na peça, para estar melhorando a qualidade dessa peça. Aqui tá, pessoal, aqui eu tenho um prime da Profix, certo? É um prime, um material bicomponente, e ele tem a sua catalisação em 4x1, ou seja, são 4 partes de prime para uma parte de endurecedor. Aqui eu tenho uma régua 4x1, determinada para esse tipo de material, certo? E mais uma dica que eu quero trazer para vocês, pessoal, quebrando aquela ideologia aí que muitos, se é que eu posso falar profissional, sem ofender, sem querer ofender ninguém, mas aquele método que as pessoas aí, é muito comum as pessoas estar utilizando no olhômetro, fazendo a catálise, a diluição de um material como esse no olhômetro. Isso é totalmente errado. Para aquele profissional que quer trabalhar da forma correta, aquele profissional que quer ter uma qualidade no seu trabalho, aquele profissional que quer apresentar uma qualidade boa para o cliente, ele jamais trabalha dessa forma. Por isso, todo material ele traz a sua tabela de preparação, de diluição, exatamente por isso. Se fosse para ser um material catalisado ao olho, diluído ao olho, não existiria essa tabela que traz na própria lata, esse manual de instrução que traz na própria lata. Viria escrito assim, catálise de diluição a gosto, ao olho, sei lá, algo desse tipo. Então, pessoal, isso é um material para ser catalisado ao olho. Vejo pessoas aí, até vídeo de pessoas ensinando aqui no YouTube a fazer isso. Eu acho que isso é um desrespeito com o profissional que quer trabalhar da forma correta, né? Já que nós vem aqui para mostrar, trazer um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente aprendeu, né? Da forma correta de se trabalhar, enquanto vem outros profissionais e querem ensinar totalmente o oposto. Então, galera, eu não aconselho você estar catalisando um material como esse no olho, porque certamente você vai ter problemas sérios. O material pode não secar direito, ou ele pode secar além do que deve e trincar todo, ou ferver. Então, pessoal, isso aqui traz uma tabela, não é à toa. Isso foi desenvolvido, foi testado, foi feito vários testes com esse tipo de material, não é à toa, não é à toa. Então, para você que talvez tenha o costume de estar vendo aqui esses vídeos, pessoas catalisando um material como esse no olho, diluindo no olho, esquece, totalmente errado. Para aquele profissional que tem brilho, que respeita a sua profissão, que respeita o seu cliente, ele jamais trabalha da forma errada, ele procura fazer o mais certo possível. Infelizmente, nós temos até aquela mania de falar que a pintura ela é um pouco ingrata. Por que é um pouco ingrata? Porque, às vezes, até mesmo a gente fazendo da forma correta, como manda aqui o manual, como manda as instruções, já corre alguma coisa mal, já pode acontecer algum problema. Imagina trabalhando da forma errada, certo? Então, aqui tá, pessoal, é um material 4x1, aqui eu tenho uma régua 4x1, certo? E vou estar fazendo a catálise e em seguida a diluição desse material. Aqui, galera, mais uma questão. Eu vou estar efetuando a catálise e a diluição na própria lata, porque já é um material que foi usado, então a quantidade que tem aqui vai ser o suficiente para estar aplicando nesse capô.
Então não há necessidade de eu estar usando um vasilhame novo ou sujando um vasilhame, sendo que o que tem aqui vai ser o suficiente para esse capô, certo? Uma outra dica, pessoal, sempre que você for catalisar um material como esse, o ideal é você usar o catalisador da mesma linha, mesma marca. Por quê? Porque esse catalisador foi desenvolvido para esse determinado produto, certo? Talvez há composições nesse prime que em outros não há. Então, lembrando que esse catalisador da marca, o próprio catalisador para essa linha, é o ideal a ser usado, né? Não convém eu estar aqui pegando um material da Profix e estar usando, por exemplo, um catalisador da Robelo ou da PPG, certo? Isso também é errado, porque pode dar algum tipo de reação também. Então o ideal é estar usando um catalisador da mesma linha. Aí tá, galera, ó. Que esse prime só foi até então catalisado. Vocês veem, ele está na consistência normal dele, né? Tá grosso, tá bem consistente. Mas não tá o ideal para estar fazendo aplicação nessa peça, porque é uma peça nova. Essa peça não necessita de um primer tão grosso como esse está aqui, porque senão depois eu vou ter que vir taqueando com bloco e tal, aquela coisa toda. Não há necessidade, levando em conta que é uma peça nova, não tem nenhum amassado, eu conferi antes, é óbvio. Então não tem nenhum defeito grave na peça, né? Então aqui basta um aparelho mais fino, só mesmo para estar isolando esse material que traz nessa peça. Vou estar fazendo aqui uma diluição de 10-12%, certo? Lembrando que esse aqui é um material que a diluição dele aqui aceita, permite até 15%, mas não vou diluir nessa proporção, porque senão também vai ficar algo muito ralo. Outra questão, galera, que eu vou trazer para vocês com relação também alguns profissionais que ensinam aí que você pode estar fazendo diluição de um prime como esse, até com diluente, com thinner de limpeza. Outro erro gravíssimo, pessoal, porque o thinner de limpeza ele é impuro, impróprio para estar fazendo a diluição desses materiais, porque é um material que muitas das vezes ele contém muita água, né, contém muitos outros produtos nele, é muito agressivo, e coisas que nesse diluente próprio, um diluente PU, ou um diluente celuloso, ou um diluente acrílico, né, um diluente sintético, não traz. Porque isso aqui são produtos que passou por um processo de refino, né, foi trabalhado para atender exatamente a esses tipos de materiais. Você pega um diluente, só foi desenvolvido para limpeza, um diluente que tem uma concentração muito grande de água, de solvente. Imagina o que ele vai acontecer quando ele cair em cima de uma tinta dessa daqui que não é tão resistente assim, né? Ele vai automaticamente, ele vai amolecer esse material aqui totalmente, ele pode causar alguma reação. É por isso que muitas das vezes, não sei se vocês já perceberam, alguns lugares que algumas vezes a pessoa dá o fundo PU, com pouco a tinta que está por baixo rupeia todo, levanta todo, dá aquela reação. Muitas das vezes não é porque recebeu um prime
por cima. É porque o primer foi diluído com um diluente impróprio, um diluente que não foi preparado para estar sendo misturado a um material como esse, um diluente que é feito somente para limpeza. E tem diluentes aí que para limpeza que são tão fortes que aquilo quando pega na mão chega a queimar, arder, né? Então, outra coisa erradíssima são esses profissionais que ensinam, pega aqui um diluente de limpeza mesmo, então não. Existe o seu componente ideal para estar sendo feito a diluição, a catalisação. Então, isso é outra coisa muito errada que eu vejo aí alguns profissionais ensinando aí. Então, galera, se você quer apresentar um trabalho de qualidade para o seu cliente, se você ama a sua profissão, gosta daquilo que você faz, tenta fazer da melhor forma possível. Aqui fica a minha dica, porque nos dias de hoje está cada dia mais difícil de encontrar verdadeiros profissionais no mercado, mão de obra boa, está difícil, não está fácil. Então, esses vídeos aqui, eu decidi fazer vídeos, não foi para mim sobreviver disso. Decidi fazer vídeo para estar passando o meu conhecimento, instruindo outros profissionais, principalmente aqueles que estão iniciando agora na área, né, que estão começando na área, que estão aprendendo. Aprenda da forma correta, aprenda da forma certa, não faça o errado, porque futuramente, lá na frente, quando você tiver o seu próprio negócio, que você tiver os seus próprios clientes, você vai sentir a diferença de aprender errado e a diferença de aprender da forma certa, a diferença de executar da forma certa e a diferença de executar da forma errada, certo? Aqui vou estar fazendo a diluição. Eita, galera, ó, 12% aqui foi o suficiente o primer estar na viscosidade, na proporção certa para estar sendo aplicado nessa peça. Vou estar aqui agora colocando ele na pistola. Eu gosto de sempre estar coando o primer também, tá, pessoal? Porque é uma lata que já foi aberta, já foi utilizada, acontece de talvez cair um pedaço aqui seco, ou alguma impureza aqui dentro, e depois, se você não coa, você provavelmente corre risco de estar entupindo aqui o corpo da pistola, o bico. Depois, no meio da aplicação, você tem que estar desmontando a ferramenta para estar efetuando a limpeza. Então, eu gosto sempre de estar coando para não correr esse risco. E aí tá, primer catalisado, diluído na proporção ideal para essa peça. Agora eu vou colocar minha máscara, vou estar efetuando a aplicação e finalizando, mostrando aí para vocês mais um pouquinho daquilo que eu aprendi, daquilo que eu faço no meu dia a dia.
E aí, tá, galera, primeira mão do primer aplicado, vamos dar um intervalo para estar efetuando a segunda demão. 2 demãos é o suficiente, né? Já que uma peça que é nova, não é uma peça que recebeu massa, que é só mesmo para estar isolando aquela tinta preta que estava aqui. Aí tá, pessoal, a primeira demão ela puxou completamente, vocês perceberam, ela está totalmente fosca, está sem aquele brilho, né? Isso significa que o solvente ele evaporou por completo, né? Então agora eu entro com a segunda demão. Nunca aplico uma demão seguida da outra, porque eu posso causar, com excesso de solvente, eu posso causar uma reação no material que está por baixo. Ou seja, naquela tinta preta que está por baixo, o excesso de solvente ele pode causar um desplacamento, uma reação, e aquela peça pode acontecer de rupiar, né? Então, eu uso esse método, ó. Dou a primeira demão, vou fazer alguma coisinha pela oficina. Quando eu vejo que a peça fosqueou todinha, né, perdeu aquele aspecto brilhoso que ela fica quando a gente efetua a aplicação, aí eu venho com a segunda demão, né? Aqui sim, a chance de você causar uma reação no material de baixo é mínima, mínima. Por quê? Não vai ter um excesso de solvente aqui, certo? Agora eu vou estar efetuando a segunda demão, finalizando. 2 demãos é o suficiente para essa peça. Aí, galera, segunda demão aplicada, finalizado. Aqui é o suficiente para estar fazendo o isolamento daquela tinta que veio na peça, né? Que veio no capô. E que vai estar, aqui está um passo, um procedimento feito com excelência. Isso aqui já dá uma garantia futura, né, na pintura desse carro enorme, né? Já não corro mais aquele risco de uma oxidação num prazo curto ou um desplacamento de tinta num prazo curto. Então esse é o processo correto, né? Jamais pinte por cima daquela tinta preta que vem na peça paralela, porque aquela tinta não é uma tinta apropriada para estar recebendo uma outra tinta e um verniz por cima. Ela, né, há necessidade de estar fazendo o isolamento daquele material que vem, porque aquilo não é um fundo fosfatizante, não é um prime PU, aquilo nada mais, nada menos é do que uma tinta só para dar a cor à chapa e para não enferrujar de um dia para o outro e chegar com aquele aspecto de ferrugem até a mão do consumidor. Então, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, galera.